convidar aqui o Felipe Gomes, tá, da IPOS, para falar sobre os avanços na infraestrutura, para a gente poder entender como que a gente tem que estar se preparando para as novas oportunidades. Então, Felipe, fica bem à vontade, cara. Obrigado aí mais uma vez por estar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade aqui. É bem gratificante estar aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre infraestrutura. Vou falar sobre portos, aeroportos. Vou estar falando sobre rodovias também, que eu acredito que seja o principal foco aqui, né? Onde eu venho trabalhando já com rodovias há bastante tempo, tá? Bom, meu nome é Felipe, eu sou engenheiro civil, eu trabalho desde 2006 já com rodovias, aeroportos, portos, já desenvolvi projetos fora do Brasil, já desenvolvi projetos na Europa, já trabalhei na Espanha, já fiz projeto na Índia, na África, enfim. E, ao longo de todo esse tempo, eu acabei desenvolvendo bastante conhecimento com o BIM. O BIM é a ferramenta que eu venho trabalhando, um conjunto de ferramentas, né? E hoje aqui a gente vai estar conversando um pouco aqui sobre transporte de uma forma geral. Bom, muitas vezes a gente se pergunta, né? Quais que são os tipos de transporte? Então, o primeiro transporte que a gente tem é a locomoção própria, né? Então, muitas vezes, para a gente chegar em determinado local, como era antigamente, como se faziam as trocas, como se fazia um comércio, era dessa forma aqui. Depois foi tendo o advento os cavalos foram domados, enfim, foi feita toda uma evolução, né? Mas, para vocês terem uma ideia, por exemplo, 95% de qualquer produto que a gente tem, posso pegar uma caneta, por exemplo, em todo o seu processo construtivo, mas também o processo de comercialização, transporte, ele tem, no mínimo, 8 transportes. O que seriam esses 8 transportes? É o transporte desde a matéria-prima até a fábrica, da fábrica para o distribuidor, como são várias matérias-primas, né? Então, por mais simples que o produto possa ser, tem toda uma gama de transportes que são necessários. E aí é que entra a infraestrutura, né? Então, quais que são os principais tipos de transportes mais utilizados? A gente tem o marítimo, o ferroviário, o rodoviário, o aéreo, né? E o dutoviário também, tá? Então, a gente vai falar um pouco qual que é o melhor tipo de transporte. Então, de uma certa forma, não posso generalizar qual que é o melhor tipo de transporte. Às vezes tem uma combinação, depende do produto. Então, para tudo isso, tem que considerar alguns fatores. Seja, no caso aqui, como a perecividade do produto. Então, é um produto perecível, tem que chegar rápido. Seja através do tempo de entrega, através da segurança, preço do frete, enfim, tem uma série de fatores que acabam influenciando no nossa escolha pelo tipo de transportes, tá? Então, como a gente viu, muitas vezes o transporte mais eficiente, ele envolve uma combinação de modais, tá? E essa combinação de modais é o que hoje está em franco desenvolvimento aqui no Brasil. Nós temos várias linhas ferroviárias sendo construídas, nós vamos passar a ter bastantes terminais de integração multimodal, já temos alguns, tá? Então, esse é o futuro do transporte, tá? Então, quais que são os principais elementos de um sistema de transporte? Bom, os elementos são as pessoas ou os bens, né? Eu falo de transportes, eu falo também das pessoas, os passageiros, né? E aquilo que eu desejo conectar, aquilo que eu desejo estar disponibilizando para outro local, fazendo essa troca, né? Então, a gente tem os veículos, que sejam os caminhões, trem, ônibus também, né? Todos esses navios, tá? Os terminais são muito importantes também, né? Como fazer essa junção do produto até chegar, como fazer essa organização, né? Para isso, os terminais são de extrema importância, tá? E os sistemas de controle, aqui já entrando na parte de engenharia, né?
seja no caso a sinalização de uma rodovia, seja no caso a sinalização de um aeroporto, seja no caso aqui a sinalização aqui da entrada de um porto, todos esses sistemas de controle eles se fazem necessários. E para isso que nós existimos, para isso que existem os engenheiros técnicos que elaboram normas, né, da melhor forma possível, para poder estar desenvolvendo aí um transporte eficiente e seguro. Tá? Então, os operadores também, né, são responsáveis por realizar o transporte. Cada vez mais esses operadores estão contratando engenheiros, sejam para organizar a forma como vai ser transportada, seja para verificar as melhores combinações. Tá? Então, cada vez mais, a gente está tendo bastante trabalho. Tá? Então, falando um pouco aqui sobre o transporte aquaviário, que a gente está vendo aqui, vamos citar um pouco, e depois a gente vai citar quais que são as perspectivas para o futuro. Tá? Então, existe o transporte aquaviário, ele exige um investimento muito grande para ser realizado, né? Então, se eu for construir um porto, né, eu tenho que ter um investimento bem acentuado, né? Ele não oferece um transporte de porta a porta, então ele precisa de uma combinação. Então, se eu for fazer uma compra na China, como todo mundo faz, né, nos sites lá, ele não é um transporte que vai chegar na minha casa, né? Então, eu vou ter que ter uma integração com um sistema de caminhões, enfim, ou ferrovias, né, e que faça com que esse transporte. Ele tem baixa velocidade de transporte, tá? Ele também tem baixa velocidade nos terminais, seja para carga, descarga. É um processo relativamente lento, mas ele tem um baixo custo, né? Ele é muito barato fazer esse transporte. Então, muitas vezes, as pessoas chegam e acabam despachando um container, né? Uma forma bem rápida, segura, e ele acaba chegando em um tempo aí que demora para fazer a viagem. Temos viagens, por exemplo, da Ásia para a América do Sul, que chegam a demorar mais de um mês, porque os navios eles vão fazendo escalas, né, em diversos portos, né? Então, para isso, é interessante. É interessante também que ele tem pouca flexibilidade, né? Seja pelas condições geográficas, né, cidades que não têm mar, que não têm portos, ou seja também por atratividade. Tem navios grandes que eles não podem entrar em qualquer porto. Então, o transporte aquaviário no Brasil, a gente pegou aqui uns dados antes da pandemia, porque depois da pandemia esses dados ainda estão se restabelecendo, para a gente ter uma ordem maior de grandeza. Tá? 1,09 bilhão de toneladas elas foram movimentadas nas instalações portuárias no ano de 2017. Então, aqui, só para 2016, a gente teve um aumento de 8,5%. A perspectiva agora aqui, a recuperação da pandemia, é que cada vez mais a gente tenha um aumento do transporte aquaviário. E o que isso significa? Significa a necessidade de construção, readequação dos terminais. Eu preciso abrir novos portos, eu preciso aumentar o calado dos portos, enfim, toda uma série de obras que são necessárias que os engenheiros vão ter que acabar atuando. Tá? Então, aqui fala um pouco das características, né, dos que foram transportados: granel sólido, granel líquido, carga containerizada. Né? Então, só a gente for ver, todos esses estão aumentando consideravelmente. Tá? Então, aqui tem alguns movimentos que mostram aqui o crescimento desse transporte, né, em toneladas. Né? E a gente tem alguns números interessantes. 722,8 milhões das cargas elas foram movimentadas em terminais de uso privado. O que isso quer dizer? Cada vez mais, essa infraestrutura, seja para portos, ela exige um investimento massivo. São equipamentos caros, no caso, gruas, guindastes, a própria operação do porto, enfim. E isso faz com que, cada vez mais, a iniciativa privada ela ocupe esse espaço, já que o governo ele não consegue acompanhar o ritmo, né, de desenvolvimento do país e não consegue suprir
essa demanda. Então, cada vez mais, a gente vai ter essa transporte por vindo através de transporte de terminais privados. Então, vocês podem ver que o crescimento está sendo muito maior do que os terminais públicos. Tá? Aqui, falando um pouco aqui do transporte aquaviário, o que a gente teria? A gente teria o marítimo, que é nos oceanos, né? Que a gente tem a cabotagem realizada ao longo de uma mesma costa. No Brasil, a gente tem muita pouca cabotagem, tá? Então, esse é um dado que a gente teria que rever como melhorar isso, tá? E longo curso, né? Que são realizadas para costas separadas. A fluvial, nós temos alguma coisa no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, no Mato Grosso, enfim, tá? Mas temos muito que melhorar ainda, tá? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a soja que é produzida no Paraguai, ela tem um custo de frete mais barato do que é produzida no Brasil. Mas como que a soja que é produzida no Paraguai ela tem um custo mais barato que no Brasil se o Paraguai não tem mar? Acontece que o Paraguai ele desce toda a sua soja pelo rio e vai chegar até no Uruguai por barcaças e de lá eles embarcam em navios para a China e sucessivamente. Então, aqui a gente não tem uma infraestrutura que possa acompanhar. Então, muitas vezes, esse dinheiro que é economizado no frete é o dinheiro que poderia ficar no Brasil. Poderia ficar sendo investido nas localidades. Então, tudo isso tem um custo grande para o Brasil. Tá? A lacustre é realizada em lagos também, né? Então, aqui, aqui a gente tem uma tabela do investimento mínimo necessário para adequação na infraestrutura portuária no Brasil. Então, nós temos um investimento aqui ficou um pouco ruim, mas é um investimento de 133 bilhões de reais. Então, para a gente ter uma infraestrutura adequada, falando da parte aquaviária, a gente precisaria do investimento de 133 bilhões de reais. Então, aqui, eu acho que esse número aqui já dá para ver uma grande quantidade de oportunidades para a gente estar trabalhando nesse modal. Então, o acesso aos portos, mais de 5 bilhões, o acesso aquaviário, acessos terrestres, mais de 18 bilhões, áreas portuárias, mais de 23 bilhões, e esse dado aqui muito interessante, mais de 85 bilhões só para a construção de novos portos. Então, a gente vai ter que construir novos portos. Tá? Então, esse é um dado bem importante aqui que a gente vê. Hoje, nós moramos no estado do Brasil que tem mais portos, né? Nós temos 5 portos em Santa Catarina. Nós temos Imbituba, nós temos Itajaí, Navegantes, São Francisco do Sul e Itapoá. Né? Então, nós somos o estado que mais tem portos no Brasil. Então, aqui a infraestrutura, a gente viu que quais que são os nossos problemas. Primeiro que a gente tem uma infraestrutura inadequada, né? A gente vê muitos terminais, por exemplo, que eles não têm um espaço para fazer a estocagem dos containers, por exemplo, como é o caso de Itajaí, né? Então, isso acaba fazendo com que tenha muito maior tempo, né, para a operação. E nós também não temos... nas hidrovias, né, a gente tem muitas hidrovias aí que algumas delas foram construídas barragens, usinas hidrelétricas, mas não estão funcionando a parte que seria necessária aí para colocar em operação aí, permitir aí a navegação, né? Então, toda essa parte assim ainda muitas vezes essas eclusas, como a gente chama, né, não estão em operação, tá? E a inadequação de uma infraestrutura geral. Eu posso ter o melhor porto possível, mas se eu tiver uma estrada ruim, que não chegue lá e que seja problema, eu não tenha pátio para os caminhões esperarem, tudo isso faz com que o setor se torne ineficiente, né? Então, o marítimo, em si, a infraestrutura aquaviária, ela depende de uma grande soma de outras infraestruturas que possam fazer
com que ela trabalhe de uma forma combinada. Tá? Então, aqui só alguns dados, né, da movimentação. Então, ela vem crescendo, ela teve, no caso, aí, na época da pandemia, reduziu, mas agora já está. Mas, só para a gente verificar, grande parte ainda que a gente está exportando são os granéis sólidos, né, e granéis líquidos. Isso quer dizer ainda que a gente é um país ainda que exporta produtos agrícolas, né, enquanto outros países mais desenvolvidos, eles exportam mais containers, né? Então, fica aquela sempre pergunta, né? A gente manda um container, um navio cheio de minério de ferro para a Alemanha, né? E recebe meia dúzia de lâmpadas. Por que esse processo de industrialização já não é no Brasil? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que acabar pensando, né? Então, aqui a gente tem os dados da evolução. Vocês podem ver os portos privados estão tomando conta. Tá? A eficiência faz com que os operadores escolham, sempre que possível, trabalhar com portos privados. Tá? E aqui a grande nossa movimentação, né? A gente pode ver que o minério de ferro, ele, consequentemente, quase 90%, está sendo escoado para um porto privado, né? Então, aqui a gente vê que aqui estão as características, os petróleo e derivados também, né? Mas a grande maioria está preferindo sendo transportados por portos privados. Tá? Então, agora tem um caso de movimentação, por tipo de movimentação, né? A gente está vendo ali que no interior está crescendo bastante, tá? Então, a gente tem feito uma série de novos investimentos, principalmente com a questão da soja, alguns portos que estão sendo criados para escoar a soja também, através de barcaças. Então, tem crescido bastante. Tá? Então, os principais destaques dos portos, né? Então, a gente fala das hidrovias, a gente fala que os portos do Sudeste são basicamente minério de ferro. Aqui no Sul, a gente tem a soja, containers, enfim. Então, aqui tem toda uma caracterização. Tá? Então, quais que são as necessidades hoje dos investimentos na parte do setor aquaviário? A gente precisa de muitos investimentos. A gente tem muita lentidão dos serviços alfandegários. Então, esse é um processo que a gente precisa estar melhorando. Agora eu vou falar um pouco sobre as ferrovias, né? As ferrovias têm crescido bastante, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. Ele ainda continua sendo um carro-chefe para transporte dentro do continente, né? Então, a gente tem uma competição de modal aqui, a gente vê pelas cargas aqui, né? Então, a gente vê que mais de 40 toneladas, o ferroviário ele acaba sendo muito mais barato, né? A escoagem, né? Então, no Brasil, a gente vê aqui que a gente tem 375,2 bilhões de toneladas de cargas por quilômetro útil, né? Foram transportadas. Então, a gente tem esse crescimento aí de mais de 10% que a gente verificou. Aqui é a malha ferroviária do Brasil. A gente ainda vê que tem alguns trechos que já estão sendo inaugurados, então tem crescido bastante aqui, né? Tem principalmente a região ali do Mato Grosso, agora que eu já consigo ir de Rondonópolis até o Porto de Santos. Isso daí, de uma certa forma, tira bastante caminhões. Tá? Então, são dados bem importantes. Então, a malha ferroviária hoje é de mais de 29 mil quilômetros. Esse dado já está um pouco maior, já está atualizado. Mas ela é uma malha ainda, de uma certa forma, muito antiga, né? Que precisa ser atualizada. Tá? Hoje, a gente tem um grande sonho, que é fazer um corredor de uma ferrovia bioceânica. Isso tem, no caso, por exemplo, se a gente fosse exportar a soja para a China, ia ficar muito mais barato, né, ela saindo pelo Peru ou pelo Chile, mas ainda existe uma questão de dificuldades políticas. Por que dificuldades políticas? Até aqui em Santa Catarina, nós estamos há muitos anos discutindo uma ferrovia do frango, aqui, que a gente chama, que cortaria o estado de leste a oeste.
Qual que é a dificuldade? Todo município quer que a ferrovia passe no seu município. Então, vai passar em Chapecó? Não. Quero que passe em Blumenau? Não. Quero que passe mais embaixo. Quero que passe por Brusque. Então, essa briga política acaba atrasando o desenvolvimento, né? Então, é preciso aí ter uma tomada de decisão, né, que faça com que os interesses em comum sejam mais benéficos do que os interesses políticos, né? Então, aqui a gente vê os investimentos em ferrovias aqui, e a gente vê que a grande maioria deles hoje tem sido investimentos das concessionárias. E que bom que seja assim, né? Porque assim a gente consegue chegar mais rápido, um investimento mais ágil, mais acertado, né? Então, hoje, a gente pode dizer que o investimento de ferrovias no Brasil ele vai passar a ser privado, já está sendo. Tá? Só a título de comparação de alguns países, por exemplo, a gente vê que a Rússia, mais de 80% do transporte é ferroviário. Tá? Nos Estados Unidos, ali, a gente tem mais de 40%, no Canadá também, na China a gente tem 17%, mas eles estão crescendo cada vez mais. Então, a gente tem que, de uma certa forma, aumentar esse modal, né? Porque ele é um modal mais eficiente, causa menos acidentes, reduz consideravelmente os acidentes nas rodovias, porque estou tirando os veículos de lá, isso é muito importante frisar. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a densidade das malhas férreas. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem 29,8 quilômetros de ferrovia por cada 1.000 quilômetros quadrados. No Brasil, a gente tem 3,4, quase 10 vezes menos ferrovias. O que isso quer dizer? Nós precisamos de construir novas ferrovias. Tá? Então, aqui a gente tem uma extensão da malha. A gente teve alguns anos que a gente teve uma diminuição ao longo. Por quê? Porque houve um sucateamento, então algumas malhas acabaram não funcionando, né? E existe aqui a questão das bitolas, né? Então, a gente tem a bitola métrica, né? Que tem 73% dos trilhos nacional. E a gente tem a bitola de 1,43, a de 1,60, que é a que está sendo mais utilizada agora, que eu consigo carregar mais carga de uma maneira, né? E a mista também. Então, tem alguns lugares que eu tenho 3 trilhos. Eu tenho um para métrica e um para larga. Tá? Então, aqui falando um pouco das bitolas. E aqui uma coisa que é interessante também. Por exemplo, o trilho, por exemplo, ele foi feito para durar 40 anos. Então, é um transporte que exige uma manutenção, mas uma manutenção muito menos agressiva do que se comparado com uma rodovia, né? Uma locomotiva também ela dura bastante tempo, 18 anos. Então, aqui, por exemplo, só alguns dados aqui no Brasil, os índices dos acidentes eles vêm decaindo muito. Por quê? Por causa da tecnologia. Hoje são instalados sensores, né? No Brasil, ainda a gente tem pouca tecnologia ainda nas ferrovias. A gente tem muitas passagens em nível, né? Uma vez eu fui visitar uma passagem em nível lá na região de Belo Horizonte e tem uma cancela lá que fica uma guarita, uma pessoa 24 horas por dia. Como é que funciona? 3 minutos antes de chegar o trem, alguém manda uma mensagem para ele, está chegando o trem. O cara vai lá, sai correndo e põe 2 cones. Vocês acham que isso é eficiente? Mas eu perguntei, mas por que isso? Fazer uma passagem automatizada vai custar muito mais caro do que pagar o salário para alguém ficar 24 horas. Então, tudo isso a gente tem que acabar pensando, né? E o que a gente precisa aí para ferrovias, né? Então, aqui para ferrovias a gente tem valores altíssimos aqui. Então, aqui só para a construção de ferrovias aqui, a gente está precisando aqui de 307 bilhões de reais. Então, acho que é uma oportunidade bem boa aí para todos eles, né? Construção do trem de alta velocidade, isso aqui estava também sendo se falado, né? 166 bilhões, tá? Eu, particularmente, eu não sou muito favorável ao trem de alta velocidade. Mas me perguntam por quê. Para eu fazer um trem de alta velocidade, eu gasto
4 vezes mais do que se eu fizer um trem rápido. O que é um trem rápido? Trem rápido é um trem que viaja até 150 km por hora. Tá? Então, em vez de fazer só entre Rio e São Paulo, eu preferia fazer 4 vezes mais, ligando Rio, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, com um trem de até 150 km por hora. Eu acho que ia ser muito mais produtivo. Quantos trens de alta velocidade a gente tem nos Estados Unidos? Agora eles inauguraram de Miami para Orlando, mas os de rápido eles têm bastante. Então, muitas vezes é melhor tu investir numa tecnologia que não seja tão rápida, mas que atenda uma maior necessidade de pessoas. Tá? Então, a gente precisa estar investindo bastante, 531 bilhões, tá? E a gente tem bastante gargalos na parte de ferrovias, né? Então, a gente precisa desse investimento massivo. Tá? A gente tem um elevado custo dos combustíveis, que ainda acaba pesando bastante. Nós temos poucas ferrovias que funcionam com eletricidade, né? Na Europa, isso já é uma realidade bem grande. Na própria Rússia também, o trem transiberiano lá é elétrico, né? Então, acaba, de uma certa forma, reduzindo a operação, né? Reduzindo custos, né? Então, isso é bem necessário. Então, hoje, quando a gente tem a ferrovia no Brasil está muito associada a transportar matéria-prima, né? A gente tem um volume muito grande transportado, mas é minério de ferro, é soja. A gente não vê um transporte de produtos industrializados, né? Na Europa, por exemplo, a gente vê uma fábrica de automóvel que vai lá, engata containers e transporta um valor de maior valor agregado. Tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, os aviões da Boeing, os 737, o avião da Gol aí que todo mundo usa. A fuselagem dele é feita no Kansas e ele vai de trem do Kansas até o estado de Washington, perto de Seattle. Então, ele sai do meio do país, atravessa o país inteiro para chegar até lá. Então, você vê um trem com a fuselagem inteira de um avião. Tá? Então, a gente precisa ter as características gerais, ter maior segurança em relação ao transporte rodoviário, né? Ele requer investimentos em infraestrutura altos. Por que são altos? Porque os trens eles não circulam por rampas altas, né? Então, a gente tem muito custo de terraplenagem, né? Ele possui pouca flexibilidade de escolha de rotas e horários e apresenta custo operacional relativamente baixo, né? Bom, aqui no Brasil, as cargas típicas são mais grãos, minério de ferro, cimento, calcário, e está crescendo agora o transporte de contêineres também. Tá? Então, aqui alguns dados, não ficou muito legal aqui para ver, mas com certeza está crescendo bastante. Tá? Então, aqui só para ter uma comparação aqui do custo do tonelada, por exemplo, a gente tem uma rota de Lucas do Rio Verde, com Paranaguá, Santos e Itaqui. Então, vocês podem ver que o ferroviário dá R$ 148 o custo do transporte da tonelada. A combinação, 158 e 211, e só o rodoviário dá 232. Então, é um valor muito considerável aí para a diferença aí do custo de transporte. Tá? Vou falar rapidinho aqui sobre o transporte dutoviário. No Brasil, o transporte dutoviário está muito associado ao transporte de combustíveis, ao transporte de petróleo, né? E sobre os gasodutos, né? Então, ele é extremamente econômico, ele tem uma velocidade lenta, mas ele tem um suministro contínuo, né? Ou seja, então, ele é recomendado para transporte de produtos líquidos e gasosos. Tá? E por que eu falei do dutoviário? Porque o dutoviário a gente vai ter bastante transporte ainda para pensar. Tem muitas redes ainda que são conectadas por caminhões, tem bastante ineficiência. Por exemplo, hoje no Brasil, a gente só tem 2 aeroportos que são ligados diretamente nas refinarias, que é o Galeão e Guarulhos. Quando a gente teve aquela crise lá dos caminhoneiros, não sei se alguns lembram aqui, os aeroportos cancelavam os voos, não chegava combustível. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Tá?
Agora, falando um pouco sobre o rodoviário, que é o mais comum aqui no Brasil, o transporte mais habitual que a gente acaba realizando, né? A gente tem uma grande extensão aqui, tá? A gente tem um relatório que diz que 57% das rodovias brasileiras elas têm problemas, tá? Sejam problemas da estrutura, sejam problemas de revestimento, de drenagem, de geotecnia, enfim, isso é um dado muito alarmante. Mas com isso aqui, eu já posso dizer que tem bastante trabalho para ser elaborado na parte de rodovias, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui tem uma avaliação aqui das rodovias, né? Então, fizeram uma comparação entre os estados, né? E uma coisa interessante, né? As rodovias concedidas, elas têm um estado, de um modo geral, muito melhor do que onde tem a gestão pública, tá? Então, a gente mostra aí toda essa consolidação, né, de investimentos que vem ocorrendo aí da iniciativa privada e das concessionárias, né? E pelo menos isso é transmitido através pelo usuário em pesquisas, tá? Então, o custo a ineficiência das rodovias brasileiras, ela faz com que a gente tenha um acréscimo médio estimado de 26,7%. Então, se a gente tivesse uma infraestrutura de rodovias melhor, a gente poderia estar economizando 26,27%. Tá? Só que essa economia que a gente tem que ver, por exemplo, não só em valor, mas também como qualidade de vida, né? Vamos supor que você pega uma rodovia todo dia para ir trabalhar e você pega 2 horas de fila. Acontece casos em São Paulo, assim, né? Se fosse reduzido para 1 hora, essa 1 hora a mais que você ganha no transporte, o que você poderia fazer? Você poderia ler um livro, poderia fazer uma atividade física, poderia estar 1 hora a mais ensinando o filho a fazer os deveres do colégio, né? Tudo isso tem um valor aí que é difícil de calcular. Então, a gente vê que a gente tem um aumento do custo operacional, né? Conforme o estado das rodovias, quanto mais detonada ela fica, mais caro é para fazer a readequação dela, né? Então, aqui no transporte rodoviário, a gente precisaria de quase 500 bilhões de reais para ter uma infraestrutura adequada, né? Então, a gente vê, por exemplo, a gente tem quase 300 bilhões de reais só de duplicação de rodovia. O que isso quer dizer? Que a gente tem rodovias que estão aquém da sua capacidade operacional. Então, a gente vai precisar, de uma certa forma, acelerar essas duplicações. Então, são duplicações importantes, demoram a acontecer. Agora, aqui no Estado, foram lançados projetos para a duplicação da 282, da 470, extensões grandes, né? Mas, assim como em todo o país, tem uma grande quantidade aí de duplicações para serem necessárias. Tá? Então, a gente precisa desse investimento aí de quase 500 bilhões. Então, as características gerais, ele possui grande flexibilidade de escolhas e rotas, né? Então, permite entregar de porta a porta, isso é uma vantagem, né? E requer investimentos em infraestrutura relativamente baixos, comparando por quilômetro, né? Então, ele tem uma capacidade de carga reduzida comparada a outros modais. Vamos falar um pouco sobre o transporte aéreo. A gente viu que, nos últimos anos, a gente teve uma constante evolução dos aeroportos no Brasil, com as concessões. A gente tinha aeroportos que eram aquém da sua capacidade, que eram bem antigos. Vou dar o exemplo aqui, o aeroporto de Florianópolis, aqui, para quem chegou, quem já conhece aqui. Realmente, quando a gente chega ali, parece que não chegou no Brasil, né? Parece que a gente está chegando na Europa, algum outro local. Então, a gente teve uma aceleração muito contínua desses investimentos de infraestrutura. Para vocês terem uma ideia, antes da privatização dos aeroportos do Brasil, das concessões, só o aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos,
tinha mais fingers que todos os aeroportos do Brasil somados. Então, a gente vê o quão atrás a gente estava, né? Então, as características, a gente tem uma alta velocidade de percurso, a gente tem pouca capacidade de carga, né? Tem bastante conforto, tem uma poluição sonora nas proximidades, né? Aqui a gente tem uma malha no Brasil de rotas, né? A gente tem uma característica maior no sul e sudeste, né? Onde a gente tem uma maior. E aqui só uma comparação aqui. A gente vê que nos Estados Unidos é bem consolidado, né? Eles têm 10 vezes mais de 10 vezes mais aeronaves em serviço do que nós, né? Então, o que vem acontecendo, né? A gente teve uma modernização do setor, a gente aumentou a capacidade, melhoria de segurança. Sim, tivemos instalação de, por exemplo, rezas no final das pistas dos aeroportos, implantação de ILS em alguns aeroportos, enfim, toda uma quantidade de investimentos que fez com que tivéssemos uma melhoria acentuada. Mesmo assim, ainda a gente precisa investir mais de 30 bilhões em aeroportos. Tá? Então, a gente tem bastante investimento aí para ser realizado. Tá? Então, falando um pouco aqui do transporte de passageiros, a gente tem por aeronaves, né? Mas eu queria também, muita gente não sabe ou desconhece, né? Os aviões também eles levam cargas, os que são maiores, né? Eles acabam levando containers embaixo, né? Os de fuselagem larga, né? Então tem todo um transporte de cargas que no Brasil ainda não acaba funcionando muito. E tem um setor que tem muito para se desenvolver, principalmente nacionalmente a gente tem poucas aeronaves cargueiras comparadas com outros países, tá? Então, aqui a gente tem aeronaves cargueiras, para como funciona ali, com todos os pallets, forma. Então, é isso. Para finalizar, eu vou falar um pouco sobre o transporte de passageiros, porque a gente vai ter bastante investimento de transporte de passageiros. Eu falo de sistemas de BRT, falo de sistemas de metrô, falo de sistemas de VLT, enfim. Então, as pessoas, hoje, cada vez mais, elas precisam se locomover. Tá? Hoje em dia, a gente ter uma locomoção rápida e fácil é um sinônimo de uma qualidade de vida. Por exemplo, quem mora em São Paulo sabe que estar próximo de uma estação de metrô tem um valor agregado no preço do imóvel, né? Quanto mais próximo da estação do metrô, mais caro vai ser o imóvel. Tem esse diferencial, né? Então, no Brasil, nós somos muito ruins em planejamento. Tá? Planejamento a longo curso. A gente não pensa numa avenida para 50, 20 anos, são raras exceções, né? Então, fica difícil, cada vez mais, propor soluções. Né? Então, não posso... Como é que eu vou colocar um corredor de ônibus se eu não tenho espaço? Como é que eu vou fazer uma calçada de acessibilidade, botar uma ciclovia, se hoje eu tenho uma calçada de 1 metro? Então, são soluções que são difíceis, né? Custam dinheiro, desapropriação e tudo mais, soluções mais radicais, né? Então, tudo isso acaba fazendo a diferença, né? Então, eu gosto sempre de mostrar esse exemplo aqui. Aqui são a mesma quantidade de pessoas indo de carro, de ônibus e de bicicleta. Então, se de uma certa forma todo mundo fosse de ônibus ou de bicicleta, a gente evitaria uma grande quantidade de congestionamentos, né? Então, a eficiência do transporte, né, ela está muito relacionada com a qualidade do transporte. Por exemplo, ninguém aqui vai querer pegar um ônibus para ir em pé, no verão com calor, suando, transpirando, né? Então, para isso é preferível pagar mais e ir de carro no ar-condicionado, né? Então, a gente só precisa ter uma maior atratividade, né? Então, os mais utilizados é o ônibus, bicicleta, automóvel, né? O BRT vem ganhando espaço, tá? O VLT também. E o monotrilho que a gente já tem em São Paulo e o metrô também. Vem surgindo bastante. O metrô ainda ele é bem caro a implantação, né? Tem que ter uma justificativa. Então, aqui a gente tem alguns dados aqui de
investimentos. Então, aqui a gente teria investimentos aqui, por exemplo, para mobilidade, né? Aquaviária, mais de 4 bilhões, ferroviária, mais de 200 bilhões. Então, por exemplo, só para a construção de metrôs e trens urbanos, quase 160 bilhões de reais. Então, tem muito trabalho aí para ser feito. Tá? Aqui tem também sobre terminais, está tudo detalhado, implantação de duplicação de vias urbanas, enfim, essas necessidades que a gente tem. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Tá? Quem quiser conhecer o IPOS, fica aí as nossas redes sociais, fique à vontade. Nós temos vários cursos de pós-graduação e extensão focados para a parte de infraestrutura, principalmente com BIM. Tá? Eu sou o coordenador do curso de infraestrutura aeroportuária, BIM para infraestrutura e também de drenagem. Tá? E também convido vocês a conhecerem a IBR, empresa na qual também sou sócio, sou diretor técnico, que a gente vem desenvolvendo uma grande quantidade de projetos em todos os setores da engenharia. Então, agradeço bastante o convite. Pessoal, alguém quer fazer dúvidas, quer comentar? Bom dia, Felipe. Parabéns pela apresentação. Eu acho que a gente veio aqui para aprender e essas informações são muito úteis e faz a gente refletir sobre diversas coisas. E quando a gente vê o tamanho do desafio, eu fiz uma conta rápida aqui, depois que eu cheguei em 250 bi de dólares, eu parei a conta, porque nós estamos falando de 10% do nosso PIB. Então, aproximadamente 10% do nosso PIB. É muito dinheiro e é um baita de um desafio. Mas tiveram algumas questões que me chamaram a atenção, principalmente em relação à migração. O desafio dos modais não rodoviários versus aquilo que a gente tem pactuado em relação ao modal rodoviário, né? Então, a gente tem aí, se me falha a memória, no seu gráfico ali, aquele vermelhinho, que era o rodoviário, né, em torno de 60%, mais ou menos, da nossa aplicação no modal, e isso com um viés de transformação. A gente vem observando o investimento, tanto no setor aquaviário, quanto no setor aquaviário menos, mas principalmente no setor ferroviário. E o impacto disso em negócios já pactuados. E aí causa uma preocupação, porque, claro, que tudo isso é política pública, né? Quanto de energia, não necessariamente de dinheiro, mas de energia, o setor público e o governo coloca em projetos num determinado modal. Então, quando eu faço isso, eu necessariamente transfiro demanda de um modal para o outro. E eu tenho um negócio pactuado lá atrás com um determinado modal. Como é que está acontecendo? Eu queria perguntar aqui, a gente tem muita gente de concessão viária, como é que está sendo recebido isso pelo modal rodoviário? A gente tem observado que, principalmente esses novos negócios de Mato Grosso, principalmente o escoamento de soja, que sofreu um impacto recente de concessões ferroviárias, como é que eles têm observado isso aí? Eu queria só ter um entendimento aí de como que alguém aqui pode complementar isso, o seu entendimento e do pessoal. Felipe, por favor. Bom, é bem interessante essa questão. Por exemplo, o terminal de Rondonópolis, que foi feito para ser um terminal multimodal, durante a época da safra, ele tira 2.000 caminhões por dia que estariam escoando a soja aqui do Mato Grosso até os portos, né? Então, esses 2.000, é claro que o setor dos caminhoneiros em si vai acabar ficando, de uma certa forma, chateado em si, porque acaba reduzindo o custo do frete, né? Só que eu acho que existe toda uma campanha que talvez o governo poderia, de uma certa forma, melhorar, e como fazer essa migração do setor. Então, ele não está deixando de atuar.
Então, ele está atuando, transportando nas fazendas até o terminal, ele está ficando mais próximo da família. Então, tudo isso é uma coisa que tem que ser trabalhado, né? Então, poderia existir algumas formas também de fazer uma compensação para essa transição. Enfim, existe todo um processo, né, que tem que ser trabalhado, mas não relativamente fazer um processo agressivo, que do dia para a noite implantar um trem e assim que ele estiver funcionando, as pessoas não trabalharem, né? Tem que existir essa preocupação, de uma certa forma. Eu vi que alguns países do mundo, quando tiveram essa modificação do setor, eles implementaram cursos profissionalizantes para esses caminhoneiros, para eles trabalharem em outras áreas, forneceram educação. Então, eu acho que existe uma série de medidas sociais, né, que a gente pode estar adotando. Só antes de passar, se alguém de concessionária aí quiser comentar também essa questão contratual, fica à vontade. Tá? Quer comentar, Santi? Vem, senta aqui na frente, já fala junto aí. Bom dia. Não, é só para esclarecer como é que estão os contratos hoje em dia, né? Os contratos, tanto federal como estadual, pelo menos em São Paulo, das primeiras etapas, existia um risco alocado, o risco de tráfego, né, de demanda de tráfego alocado para a concessionária, ou seja, eventualmente, se a gente abrir uma ferrovia concorrente, tirar carga de lá, tirar tráfego, o risco seria da concessão. E aí, eventualmente, eles até podem entrar com um pleito, mas é difícil conseguir o reequilíbrio. Os últimos contratos de concessão, principalmente os de PPPs, têm dividido esse risco, vamos dizer assim. Por exemplo, o PPP Tamoios foi um dos primeiros que saiu, né, com o PPP, pelo menos no estado de São Paulo. Ele dividiu, então ele tem uma banda de demanda, passou da banda para cima, o que ia arrecadar mais volta para o Estado, passou daquela banda para baixo, o Estado reequilibra a concessionária. Então, alguns contratos de concessão, mesmo concessão puros no federal, saíram assim com essa banda de demanda, se eu não me engano, no Paraná. Os lotes do Paraná agora estão saindo assim. O Estado de São Paulo também tem uma tendência, porque isso tira um pouco de risco do contrato de concessão. A BR-163, o contrato a gente fez, eu participei pela InfraSA, né, na época era EPL, a gente modelou para 10 anos, por causa da concorrência lá da Ferrogrão, que queria ser construída num prazo de 10 anos, mas talvez não seja. Então, assim, por quê? Porque as obras de ferrovias, elas, né, professor, elas demoram para acontecer assim. Então, porque precisa de um esforço maior e são rotas grandes e demandam muito mais tempo de construção do que uma rodovia. Né? Então, às vezes, é por isso também que depende muito da política pública, querer investir ou não num determinado modal, porque às vezes ele não vai inaugurar, mas ele deixa o legado, mas nem para o outro. Então, assim, às vezes, por isso que se deixou muito de fazer no Brasil, eu acho, de investir em ferrovia. Mas, enfim, é isso, para esclarecer, não que seja, tem que ser de um jeito, tem que ser de outro, mas como estão os contratos hoje, é assim. Claro. Bom dia. Foi citado aqui o Mato Grosso, a 163, né? E eu senti na pele esse impacto. Estava lá na MSVia na ocasião, participei da implantação. E quando a concessionária ela começou a operar de fato, né, a gente sentiu esse impacto. Então, Santi, eu estava lá, né, nessa situação. E complementando a pergunta do Felipe, do Henrique, né, Felipe, há sim, de fato, essa preocupação, né, dessa migração e alguns contratos acabarem sendo desequilibrados. No entanto, a gente sabe também que a área produtiva, e aí falando um pouquinho da agricultura, parece-me que o Mato Grosso é o estado brasileiro que mais utiliza a sua área. Ainda assim, tem uma área a ser explorada. O Mato Grosso do Sul, que eu conheço um pouco mais, a área pouco explorada. Hoje, a não exploração da área, né, com potencial de plantio, o fato de você ter gargalo em relação ao transporte
influencia esse não investimento ou não no aumento da malha? Porque uma vez que você muda, se você tem também um aumento de demanda, justifica. Mas hoje existe algum estudo, algum indicador que mostre o impacto, né, da dificuldade do transporte com o não investimento, né, em aumentar a área de plantio? Obrigado. Uma das coisas que muita gente defende é que essa economia que a gente vai gerar com a redução dos custos do frete é um dinheiro que fica na região. Então, a gente pode pegar esse dinheiro e fomentar o comércio, fomentar a construção e, consequentemente, ter uma distribuição dessa renda para aqueles caminhoneiros, no caso, que forem afetados. Então, é necessário, aí, de uma certa forma, ter um processo de requalificação, reorganização, né? Mas acredito também que tudo isso é possível. Muitos países fizeram essa industrialização, essa migração do setor, né? A gente pode estar dando uma olhada nos exemplos que eles foram feitos, né? Então, a gente pode ver exemplos, né? Então, acredito que é um processo sem volta, porque se a gente não investir em infraestrutura para grande capacidade, o nosso produto vai ficar cada vez mais caro e a gente não vai ter competitividade. E hoje, cada dia mais, cada R$1, cada $1 que seja num grão de uma tonelada, né, acaba fazendo bastante diferença aí para todos os agricultores e para o país também. Bom, Felipe, obrigado. A pergunta do Henrique assim, a pergunta sempre é o X, né? E aí, o que vai acontecer? Assim, eu tenho quase 30 anos de infraestrutura. Hoje estou numa autarquia, que é o DR São Paulo, mas eu gosto muito do fato de que não existe a economia, quanto à economia, não existe a lei da soma zero. Não tem soma zero. Quando você acende a vela de outro, a tua vela não apaga. A economia é muito parecida com isso, né? Então, o fato de você mudar o modal, a forma, essa migração ou não, se é regionalizada, se ela é pontual ou não, o fato é que a riqueza vai ser produzida com muito mais potencial. Os maiores produtores de caminhões no mundo ainda é a China, o Japão e os Estados Unidos, que têm as maiores malhas ferroviárias, o modal totalmente de malha lá. Tudo bem, Gustavo? Então, assim, o fato é que primeiro passa por, como o Santi disse, uma política de Estado, não política de governo. Passa, como o Felipe falou, de foco patrocínio, o sponsor lá está muito focado nisso, em mudar isso, entender isso que é gerador de riqueza. Então, de novo, eu só sei fazer rodovia, como bebo e durmo disso. Vai mudar o modal para ferroviário? Não tem problema nenhum, não, vai faltar oportunidade, a riqueza vai acontecer, vamos fabricar ainda mais caminhões, talvez um modelo diferente de caminhão, não como hoje nós estamos autorizando, né, já é possível rodar caminhões com 11 eixos, com 91 toneladas, o modal mudou também, mas eu não sei se é nesse sentido, caminhões cada vez maiores, ou será que é caminhões cada vez menores, com menos energia, com menos gasto de combustível, com menos emissão de carbono, elétrico talvez. Nós temos que estar abertos a isso. Eu acho que estamos caminhando para isso. Não sei se foi essa. Bom? Obrigado. Essa provocação foi muito boa, essa final, que era a minha próxima pergunta. Eu senti falta, e talvez você possa complementar, não esteve na apresentação, mas num comparativo, emissão, consumo e segurança em relação aos modais. Claro, o modal aéreo, a gente sabe que, em relação à segurança, ele ganha de lavada, mas em relação aos outros modais, consumo e perdas, então, inclusive, a gente tem acompanhado aí perda de carga marítima, com alguns acidentes marítimos recentes, de incêndio, de tombamento. Eu não sei qual que é o impacto disso. Me parece que a gente não tem muita notícia. Se é pequeno, se você tem essa informação, Felipe. Bom, o que acontece que o marítimo em si é que nem um transporte aéreo. Existem milhões de navios circulando ao longo do mundo, né? E quando acontece acidente em todo mundo fica sabendo, né? Enquanto nas rodovias a gente tem milhares de acidentes que acabam acontecendo todos os dias e já virou uma realidade para a gente, né? A gente tem alguns casos, por exemplo, que a gente precisa melhorar
Enfim, os navios também, alguns deles estão vindo, esses novos motores em si, estão vindo mais adequados ao meio ambiente, né? Mas ele ainda continua sendo um transporte, se comparar o volume transportado com caminhões, por exemplo, vai ser infinitamente menor a questão dos navios, né? Já existem alguns desenvolvimentos até de navios que usam placas solares para complementar a força, né? Existem alguns desenvolvimentos também de materiais mais leves também, que dão uma maior performance aerodinâmica para reduzir, né? Eu acredito que também, em alguns anos, a gente vai ter navios também, como que eu posso dizer, aqueles autônomos, né? Pilotados remotamente, né? Então, acredito que cada vez mais. E o ferroviário em si, é claro que também ele tem uma diferença bem grande, né? Depende do tipo de locomotiva, depende da matriz energética do país, da política adotada. Se a gente adotasse, por exemplo, uma política energética do sistema ferroviário, se ele fosse eletrificado, né? A gente teria resultados muito melhores, né? Então, daí isso vai numa série de dados. Eu posso ter um sistema ferroviário eletrificado e posso ter usinas fotovoltaicas, enfim, tudo isso de uma certa forma. É claro que o consumo é excessivamente grande, né? Mas, enfim, acho que quanto mais eu consigo condensar num volume, menor vai ser a interferência, né? Em termos ambientais e até mesmo de né? E socioambientais também, né? Menor quantidade de acidentes e riscos, né? Então, acho que seria isso. Boa. Perfeito, pessoal. Acho que essa é a dinâmica mesmo aí que a gente estava propondo, todo mundo participar, comentar, perguntar. Acho que a gente vai conseguir enriquecer bastante o debate. Felipe, obrigado demais aí pela palestra, cara. Foi Eu que sensacional. agradeço. E agora, obrigado, hein?